Olá, seja muito bem-vindo ao meu site. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia. Estou dedicado ao tratamento das disfunções sexuais há mais de 25 anos. Hoje vou falar como tratar a doença de Peyronie na fase aguda. Quais são as fases da doença de Peyronie? Como saber em qual fase eu me encontro? Aproveito a oportunidade para convidá-lo a responder o formulário no meu site. Em até 24 horas, consigo enviar uma análise prévia do seu caso no seu e-mail. Vamos ao vídeo. Como eu sei que estou na fase aguda da doença de Peyronie? Fase aguda geralmente está relacionado a um aparecimento de uma deformidade peniana, algo que você não tinha, apareceu uma deformidade com o pênis ereto, ou se você tinha uma curvatura, mudou o parâmetro dessa curvatura, ou seja, acentuou uma curvatura que você já tinha ou melhorou uma curvatura que você já tinha desde nascença. Isso pode ser sinais de uma fase aguda da doença de Peyronie, ou seja, está ligado ao tempo de aparecimento, está ligado à presença de dor ou não. Geralmente, quando tem dor à ereção, é sinônimo de fase aguda, porque tem inflamação. A inflamação está acompanhada de dor, então se tem dor, tem inflamação e é fase aguda, que é chamada de fase inflamatória. A outra questão é aparecimento de nódulos no pênis. Você que eventualmente palpa o seu pênis de vez em quando, sente um caroço, coisa que não tinha. Além de palpar áreas de espessamento, de nódulo, de placa, você vai notar uma textura diferente na palpação desses tecidos. Uma outra questão é o aparecimento de uma alteração na função erétil, ou seja, uma dificuldade de ter ou manter a ereção associado a um desvio, a um encurtamento peniano. Também são sinônimos de aparecimento de fibroses, perda de elasticidade nos tecidos e também acompanhado da dificuldade de reter o sangue dentro do pênis. Esses sintomas, eles podem precocemente ser diagnosticados quando aparece dor à ereção. Porém, em alguns casos, o paciente que não e nunca tiver dor à ereção, ele vai se apresentar como uma deformidade no pênis, seja retração, diminuição de tamanho, seja desvios, seja afinamentos, de um lado ou dos dois lados. Toda essa alteração da forma do pênis está ligado à perda de elasticidade e se for numa fase precoce de aparecimento, com até 6 meses, por exemplo, e está evoluindo, é considerada a fase inflamatória, fase aguda da doença. Uma outra questão que você ainda está na fase inflamatória é uma instabilidade, uma progressão da curvatura, do afinamento, da retração do tamanho do pênis. Então, se você ainda está presenciando alteração progressiva da forma do pênis, sinônimo que você ainda está na fase aguda. E agora vou falar sobre as opções de tratamentos da fase aguda da doença de Peyronie, começando com medicamentos orais. A grande maioria dos anti-inflamatórios não esteroidais, que não é ligado a corticoide, cortisona, são anti-inflamatórios que são utilizados na fase aguda com o objetivo de diminuir o tempo dessa fase e resolver a inflamação e com isso tentando minimizar a progressão da doença com uma maior deformidade peniana. Tem usos de vitaminas e outros antioxidantes que podem ser utilizados para tratamento da fase inflamatória. Quando você está na fase inflamatória, os anti-inflamatórios buscam reduzir a inflamação do local, porque a quantidade de fibroses que você vai produzir, ele está diretamente relacionado ao grau de inflamação. Então, se você abrevia esse grau inflamatório e você abrevia esse tempo de inflamação, você tem maiores chances de não evoluir com grande quantidade de fibroses. O uso de vitaminas como a vitamina E e o uso de antioxidantes é outra opção, buscando, porque o antioxidante e as vitaminas antioxidantes, elas estão relacionadas a diminuir o grau inflamatório. Geralmente, qualquer inflamação no nosso corpo cria um estresse oxidativo, que a gente chama. Então, reduzir os radicais livres de oxigênio, você diminui o estresse oxidativo
e com isso você melhora a inflamação. Outras medicações como o Potaba, que ele visa diminuir depósito da fibrose, a formação da fibrose. Então é uma outra opção, o ácido paraminobenzoico. Existem vários outros medicamentos orais, mas esses são os mais utilizados. No tratamento oral também, muitas vezes utilizamos medicamentos como tadalafila, sildenafila e outros inibidores da fosfodiesterase, com o objetivo de melhorar a qualidade da ereção, de levar mais medicamento para dentro do pênis, oxigenar melhor os tecidos penianos, visando também o tratamento dessa fase aguda da doença de Peyronie. Então, o uso desses vasodilatadores, eles têm uma finalidade também de levar o medicamento que você está ingerindo com maior concentração para dentro do pênis, não só favorecendo uma melhor ereção e uma manutenção da ereção, mas também levando mais medicamentos para dentro do pênis, porque quando você direciona mais sangue para o pênis, você está levando mais medicamentos que você ingeriu para dentro do pênis, e com isso eu uso até em alguns pacientes no pós-operatório para levar mais antibiótico dentro do pênis e até minimizar o risco infeccioso. Outra opção, o uso de medicamentos injetáveis. O objetivo do medicamento injetável é você colocar uma maior concentração de medicamento direto na área da fibrose. Ou seja, o oral você ingere e espere que o sangue leve o medicamento até lá. O injetável é para colocar o medicamento numa concentração maior direto na área da fibrose. Então existe desde corticoides, existe interferon, existe o próprio colagenase, que são os tratamentos para buscar melhorar a elasticidade dos tecidos e diminuir a fibrose. Então, os medicamentos injetáveis é para colocar ele direto na região. Porém, é mais invasivo, porque você tem que puncionar, você tem que injetar esse medicamento e é uma outra opção de tratamento medicamentoso. Então, você injeta na região da fibrose, na placa ou ao redor da placa, as medicações, coloca o medicamento lá em alta concentração, seja a colagenase, seja o verapamil, seja o interferon, são medicamentos que vão agir na placa através de eu colocar o medicamento diretamente na região que eu quero que ele esteja. A grande questão é, os injetáveis é uma forma de tratamento mais invasiva, que você vai colocar o medicamento, vai puncionar a placa, pode ter hematomas, pode ter algumas complicações do uso do injetável. O verapamil, ele diminui a concentração de cálcio e melhora a condição das células para minimizar a formação de fibroses. Já a colagenase, como o próprio nome diz, é uma enzima, por isso que é chamado colagenase, é uma enzima que vai tentar dissolver a fibrose já instalada. O interferon ele tenta remodelar a reação inflamatória para poder minimizar essa inflamação e, consequentemente, minimizar o depósito de fibroses. Uma outra opção é a aplicação sobre a região de uma pomada ou um creme dessas substâncias, inclusive, que tenha corticoide, que tenha a própria injeção de corticoide, em alguns casos, pode ser feito para diminuir a reação inflamatória, ou você passar sobre a pele, só que passar sobre a pele, o índice de absorção da pele é menor, por isso que o injetável você consegue colocar mais concentração do medicamento dentro do pênis. Já o uso de pomadas e cremes pode ter até uma absorção, mas essa absorção geralmente é pequena ou às vezes nem ocorre. Existem veículos de pomadas que ajudam a ter absorção. Então, seria uma opção o uso tópico também de alguns medicamentos. Então, essas pomadas, elas muitas vezes têm que colocar um veículo que ajuda a absorção pela pele da medicação. Então existem substâncias como o Pentravan, que é utilizado para facilitar a absorção do medicamento ativo para que ele chegue em maior concentração na região da fibrose. E geralmente essas pomadas elas são feitas em farmácias de manipulação. Outras opções, como a terapia por ondas de choque. A terapia por ondas de choque é uma alternativa, principalmente no paciente que tem muita dor à ereção. Pode abreviar aqueles pacientes que têm muita dor na fase aguda da doença, resolvendo
a dor de uma forma mais rápida. Uma outra orientação, as fibroses, as inflamações que surgiram, muitas vezes estão relacionadas a forçar o pênis na relação. Ou porque a sua parceira não lubrifica bem, ou porque você não esperou ela lubrificar e já tentou uma penetração e forçou o pênis. Então, em termos de comportamento, não só para prevenir fibroses e inflamações, como tratar as fibroses e inflamações é minimizando o estresse mecânico no pênis. Traduzindo, não forçar uma penetração quando não está bem lubrificado, evitar posições que forcem o pênis e evitar no movimento que escape e possa ter impacto no pênis ereto. Tudo isso previne novas fibroses e ajuda a resolver também o processo inflamatório que já está instalado. Outra questão, a modificação no estilo de vida. Se você leva uma vida mais equilibrada do ponto de vista de dieta, de controle do seu peso, controle do seu diabetes, controle se você tem quedas hormonais, seja da tireoide, seja queda de testosterona, a reposição ajuda a você ter uma melhor condição no organismo como um todo para superar essa fase inflamatória. A fisioterapia, que visa produzir trações, seja a tração manual, lembrando que as trações elas só podem ser feitas com o pênis flácido. Nunca faça tração com o pênis ereto. Nunca tenta alinhar o seu pênis forçando ele ereto. Isso não é recomendado e pode piorar a sua situação. Então, os processos fisioterápicos de fazer tração e segurar o pênis tracionado, isso só deve ser feito com o pênis flácido e distribuídos ao longo do dia. Essa tração pode ser manual e pode ser com o uso de aparelhos. Existem aparelhos que ficam mantendo uma tração que você usa por debaixo da sua roupa e existe também aparelhos como o vácuo, da bomba de vácuo. A bomba de vácuo eu vou colocar um cilindro, esse cilindro vou encaixar no pênis e vou aplicar o vácuo. Eu vou criando um vácuo e esse vácuo vai tracionar o pênis dentro do cilindro para fazer a fisioterapia, buscando corrigir esse desvio, o tamanho, tentando recuperar tamanho. Então você vai fazer esse vácuo várias vezes por dia, distribuídos ao longo do dia, mas você não pode manter o pênis com vácuo contínuo mais que 20 minutos. Então, o limite máximo de manter um único vácuo é 20 minutos. Ou então você faz várias sessões de menor tempo, mas nunca ultrapassa numa única sessão mais do que 20 minutos. Por quê? O sangue que fica aprisionado dentro do pênis, se você fez o vácuo, ele fica retido, ele não se renova. E os tecidos penianos utilizam o oxigênio desse sangue e aí vai faltar oxigênio para as células. Então, o vácuo nunca utiliza por mais de 20 minutos continuamente. O extensor peniano tem várias marcas, vários modelos. Ele busca, com uma fita, aprisionar a glande e você distende ele fica segurando o pênis alongado. Isso sempre com o pênis mole. Então, precisa ver o que você tolera usar, o tempo de tolerância e uma tração que não seja nem muito fraca e nem muito forte, mas que seja tolerada e se utiliza o maior tempo possível durante o dia. Então isso pode ser feito tração manual, tração por aparelhos ou tração com vácuo, puxando o sangue, puxando o pênis, os tecidos esticarem. A outra questão é o suporte psicológico. No geral, os pacientes que desenvolvem essa deformidade no pênis, devido à doença de Peyronie, eles ficam muito abalados psicologicamente. E cada um lida de uma forma. Uns conseguem lidar bem, outros não. Então, aqueles pacientes que não conseguem lidar bem, eu recomendo um acompanhamento psicológico. Então, eu comentei sobre 7 terapias diferentes e você deve estar se perguntando, mas qual que eu vou utilizar? Veja, é muito importante uma avaliação para avaliar a extensão da fibrose, a profundidade da fibrose, se tem calcificação ou não, o tempo de aparecimento e as formas de terapia mais indicadas para cada um dos pacientes. E uma orientação correta de como fazer. Então, isso tem que ser individualizado. Muitas vezes é uma composição dessas diferentes fórmulas.
de tratamento para tentarmos evitar a progressão da doença ou tentar melhorar o que já progrediu. Nosso objetivo é tentar evitar a cirurgia, mas se a progressão for incontrolável ou se o medicamento não tiver um efeito que traga uma boa funcionalidade no pênis, temos sim que evoluir para o tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico já temos grandes avanços para oferecer um melhor resultado funcional e estético. Ou seja, se fortaleça psicologicamente, saiba que tem solução. Uma outra questão, a cirurgia pode ser indicada mesmo na fase aguda? Tudo depende do aspecto funcional do pênis. Se é um paciente que já vem com uma disfunção erétil de longa data, já usa medicamentos e já não tem boa resposta aos medicamentos e desenvolve uma doença de Peyronie, a probabilidade desse paciente que já precisava de uma cirurgia anteriormente, antes de desenvolver o Peyronie, eu não preciso tratar a fase aguda para indicar a cirurgia. Nesses pacientes muito selecionados, eu posso indicar a cirurgia mesmo na fase aguda. Quer dizer, não é proibitivo, mas tem que ser para casos muito selecionados. No geral, na doença de Peyronie, a gente aguarda a estabilidade do processo para fazer a cirurgia, mas existem exceções. Se você ainda tem dúvidas sobre a fase aguda da doença de Peyronie, me envie uma mensagem no WhatsApp. Responda o formulário aqui do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.